Olá a todos, o meu nome é Juliana Pinto e hoje estou convosco no ID em Casa, no Dia Internacional do Brincar, para vos falar sobre esta ferramenta maravilhosa, que é gratuita, que está ao alcance de todos e que nos ajuda muito a construir relações positivas com as nossas crianças. O brincar, é verdade. O brincar proporciona às crianças realmente um momento e uma oportunidade maravilhosa para elas se conhecerem a si próprias e também para conhecer o mundo que as rodeia. Muitas vezes sentimos que os pais não veem essa necessidade de se envolverem nas brincadeiras com os seus filhos muito porque acham que as crianças o podem fazer sem a ajuda do adulto, não é? Até porque, quando brincam, muitas vezes os pais aproveitam para fazer tarefas que com a presença delas poderia ser mais difícil ou até impossível de fazer. No entanto, nós sabemos que a criatividade, por exemplo, e apesar dessa capacidade instintiva de brincar das crianças, a criatividade, por exemplo, vai-se perdendo ao longo do desenvolvimento se não existir uma participação efetiva do adulto. Portanto, brincar é muito importante, até porque ao brincar é uma oportunidade e dá-se uma oportunidade fantástica para os pais de construírem relações e laços afetivos que depois no futuro vai-lhes permitir resolver ou ajudar a resolver situações, por exemplo, de conflito. A nossa experiência diz-nos é que muitas vezes os pais não se envolvem nestas brincadeiras porque simplesmente não sabem como brincar. Pois é. A nossa ideia foi então trazer-vos hoje um conjunto de estratégias e de ferramentas que vos podem ajudar nesse momento de brincadeira, a orientar-vos ou então a dar algumas ideias do que devem evitar e o que podem estimular para ajudar os vossos filhos a brincar convosco. Então, em primeiro lugar, é muito importante que se deixe guiar pelo seu filho. Deixe-se guiar pela sua imaginação, deixe-se guiar pelas ideias dele. Tente apenas imitá-lo e não imponha as suas ideias. Já sabe que no brincar, e isto é muito importante, as crianças podem dar asas à sua imaginação e à sua criatividade e, portanto, não existem castelos perfeitos, as camas podem voar, a mobília da sala pode estar espalhada por a casa toda. Descontraia, deixe-os dar largas à sua imaginação e dê-lhes a oportunidade muito importante, que é de pensar de forma independente. Depois, por outro lado, também é muito importante respeitar o ritmo da brincadeira das crianças. Muitas vezes, e isso observamos, não é? Por exemplo, em crianças de 1 ano, as crianças, por exemplo, tendem a encher e esvaziar uma caixa uma e outra vez. Pois é preciso que o façam para sentir que são realmente competentes naquela tarefa. É preciso que repitam esta atividade para sentir que são eficazes, que são competentes, que são capazes. E é importante que nós não tentemos acelerar o ritmo da brincadeira. Elas precisam de praticar. Se forem pressionadas e se forem também e se tentarmos impor uma nova brincadeira, elas podem até sentir-se frustradas ou incompetentes porque realmente não conseguiram ou podem ultrapassar as suas capacidades. E depois, porque é muito importante, espere pelo seu filho. Assim vai contribuir também para estimular a capacidade dele de estar atento, não é? De se concentrar na mesma atividade por um certo período de tempo. Depois, e não menos importante, é prestar atenção aos sinais que ele lhe dá enquanto brinca. Por vezes, os pais chegam muito contentes a casa porque compraram um puzzle novo, porque querem muito ensinar o jogo do galo ou outros jogos e acabam por perceber que as crianças não estão envolvidas, não é? E isto pode acontecer porquê? Porque o nível de desenvolvimento do seu filho pode por vezes não estar a corresponder àquela atividade que quer desenvolver com ele e, portanto, aquilo que vai acontecer é que ela não se vai sentir preparada e vai mostrar alguma resistência ou pode não estar a participar como imaginaria nessa atividade. Portanto, é muito mais importante é dar ao seu filho a oportunidade de ele pensar, é dar à sua criança a oportunidade de ele pensar, portanto, de explorar, de fazer novas experiências. Portanto, não se preocupe se o jogo do galo ou outro jogo qualquer for transformado em cartas, for transformado num jogo diferente, como bilhetes para ir ao cinema, como um jogo de andar à roda, um desenho criativo. Limite-se a deixá-lo experienciar. Depois, em quarto lugar, e muito importante, é evitar lutas de poder. Quantas vezes não se viu a discutir com o seu filho sobre quem ganhou um jogo, sobre quem fez o melhor desenho? Pois é.
Quando brincamos, o mais importante realmente é estimular sentimentos de eficácia, de independência, é que o seu filho entenda, não é? Que lhe dê essa oportunidade para ele exercer controle e poder, até porque, e podemos pensar sobre isso, talvez seja a única tarefa, o brincar, em que eles podem assumir realmente algum controlo e algum poder, em que eles podem definir as suas próprias regras. Se portarem bem e se respeitarem também um pouco das suas, eles podem ter esse controle no brincar. Portanto, lembre-se, coopere com a situação que o seu filho proporciona, aceite as regras deles. Eles, mais tarde, esse processo também vai fazer com que ele aceite melhor as suas regras, de forma mais fácil, porque você também já aceitou as dele no momento lúdico de brincadeira. Depois, elogie muito e encoraje a criatividade do seu filho. Isto é muito, muito importante. É muito fácil cairmos no erro de corrigirmos as crianças enquanto brincamos com elas, até porque queremos corrigir porque o nosso objetivo é ensinar-lhes alguma coisa, não é? Mas é muito importante e isto é uma regra fundamental, as brincadeiras não fazem e não têm de fazer sentido aos nossos olhos, só têm de fazer sentido aos olhos deles. Portanto, os carros podem voar, os cavalos normalmente falam, e isso é que é aproveitar as brincadeiras deles, não é? Isso é que é ajudar a criatividade deles. Portanto, aproveite simplesmente para, nesses momentos, elogiar, realçar um comportamento, por exemplo, socialmente apropriado. Por exemplo, pode-lhe dizer: que giro, a tua girafa é vermelha, que cor linda. Enquanto ele está a brincar, por exemplo, com um jogo novo que o pai não conhece: uau, inventaste um jogo novo só teu, que maravilha. Isto vai-lhe dar realmente mais entusiasmo, vai-lhe mostrar o seu entusiasmo, vai mostrar como está a gostar de o ver brincar daquela forma. E depois também é preciso termos muito cuidado quando lhes fazemos perguntas. Porquê? Porque ao fazermos perguntas às nossas crianças, que normalmente já sabemos as respostas, como se chama este animal, que cor é esta, qual é esta forma, estas perguntas pretendem normalmente ensiná-lo, não é? Portanto, você quer ensinar o seu filho, queremos ensinar as nossas crianças. No entanto, muitas vezes isto tem um efeito completamente contrário, porque leva as crianças realmente a terem uma postura, por vezes, mais reticente, mais defensiva. Porquê? Porque vão sentir que estão a ser avaliadas. Quando o seu filho estiver a brincar, mostre simplesmente o seu interesse e descreva. Pode aproveitar para descrever. Imagine que é assim um comentador desportivo e descreva tudo aquilo que está a acontecer. Poderá dizer, por exemplo, estás a pôr o carro na garagem, agora vais pôr gasolina. Uau, estás a passear o carro no jardim verde com flores. Esse salto foi fantástico. Verá que rapidamente, ao descrever aquilo que o seu filho está a fazer, ele mais tarde até pode começar a imitar esses mesmos comentários quando estiver a brincar sozinho, sem o pai ou sem a mãe. E está a ajudar a construir vocabulário, está a desenvolver a linguagem. Para além disso, descrever aquilo que ele vai fazendo, não é? Também pode aproveitar para descrever, por exemplo, atributos dos objetos, a cor, a forma, o número, o tamanho. E isso também vai fazer com que o ajude mais tarde a adquirir conceitos académicos importantes para o futuro dele. Por exemplo, já vi que estás a pôr a meia azul ao lado do quadrado preto e o triângulo roxo puseste em cima daquele quadrado e vermelho. Muito bem! Isto ajuda-o também a trabalhar a capacidade de atenção, de trabalhar sem ajuda, de não desistir também perante uma coisa difícil e, muito importante, de cumprir instruções. Não só é importante descrever e ensinar uma área mais cognitiva, não é? Mais de aprendizagem, como também é muito importante, e aqui os pais devem realmente, e os adultos, os cuidadores, devem realmente aproveitar estes momentos para identificar sentimentos, identificar emoções. Aproveite realmente estes momentos que são tranquilos, que normalmente são positivos, em que o seu filho está calmo, está a fazer uma coisa que gosta, para identificar, para nomear, para descrever aquilo que ele está a sentir, não é? Realce e comente esses momentos, não é? Pode dizer, por exemplo, estás irritada, estou a ver que estás irritada. Os blocos caíram, não
é? Mas agora vais ficar mais calma e vais tentar novamente. Isto é muito importante para aumentar o vocabulário emocional, o desenvolvimento emocional do seu filho. E para mais tarde eles também conseguirem ter essas palavras, não é? Identificarem os momentos realmente que estão a sentir, que estão a ter esses sentimentos, para mais tarde eles próprios conseguirem usar noutros momentos, com os colegas, com os amigos ou até sozinhos. Portanto, é muito importante identificar sentimentos. Depois, é muito importante também encorajar o seu filho a resolver os problemas sozinho. Por vezes, nós tentamos, e quando já falávamos também sobre o acelerar a brincadeira, por vezes também tentamos ajudá-los, não é? De forma a tornar menos difícil para eles, a resolver problemas quase por eles. Espera que eu faço isso, não estás a conseguir fazer esse desenho, espera que eu faço isso. Pois é, mas a verdade é que ao fazermos isso e ao termos este comportamento, nós estamos a ajudar também a resolver problemas de forma autónoma, não é? E até porque a criança pode ficar aborrecida também se nós o fizermos. Então, dar ajuda em demasia ou resolver mesmo o problema à criança pode realmente diminuir a confiança que ela sente nas suas capacidades, não é? E promove também a dependência dos adultos. Portanto, é muito importante, em vez de fazer o puzzle pelo seu filho, é muito importante fazê-lo em colaboração com ele. A mãe vai te ajudar, o pai vai te ajudar, vamos fazer o puzzle juntos, vamos conseguir fazer o puzzle juntos. E isso sim, o truque é ajudar realmente a criança, mas ela é que deve assumir o controle, ela é que deve sentir a sensação de fazer sozinha. Até porque é muito importante também pensarmos que por vezes as crianças pedem a nossa ajuda sem realmente o desejarem. E isto acontece até frequentemente. Elas pedem a nossa ajuda com o intuito de ter uma atenção que não estavam a ter até aquele momento, não é? E então preferem pedir com o intuito de os pais virem ajudar e de sentar ali perto deles. Portanto, é mais fácil sentar-se ao perto deles, mostrar que estão ali, dar-lhes essa confiança e depois deixá-los encontrar também soluções sozinhos. Também, e não menos importante, e tudo isto que nós falamos, não é? É enquanto brincamos, darmos muita atenção aos nossos filhos. Quantas vezes não aproveitamos e não aproveitam para, enquanto as crianças brincam, fazermos tarefas que com eles é muito difícil, não é? Limpar a casa, até relaxar, ler um livro, fazermos trabalho, não é? Pois é, só que muitas das vezes nestas situações nós não estamos a dar-lhes atenção, não estamos a mostrar o quanto apreciamos aquele sossego, não é? Aquele momento de brincadeira dele, em que ele está calmo, está sossegado. E o resultado é que as crianças, não é, podem sentir que estão a ser ignoradas nesse sossego, não é? Quando estão a brincar sozinhas, quando estão tranquilas e, portanto, entendem que só lhes damos atenção quando estão a fazer barulho ou quando estão a fazer ter comportamentos mais desajustados. Portanto, a ideia é um bocadinho pensar que se eles não recebem atenção positiva, claro que vão tentar e vão fazer o possível para atrair atenção negativa, portando-se mal, não é? Defina, e uma sugestão é definir, por exemplo, um tempo diário de 30 minutos e inserir este tempo diário de 30 minutos na rotina do seu filho como um tempo de brincadeira. Isso vai ajudá-lo realmente a sentir-se mais seguro, a saber que recebe diariamente a atenção dos seus pais, sem precisar de o fazer por meio de birras, de comportamentos que os pais não gostam e não concordam por serem desajustados também, não é? E depois, enquanto brinca, elogie. Aproveite esse momento para elogiar muito o seu filho enquanto brinca, assim como aquilo que ele está a fazer. Tente colocar a atenção neles e só neles. Não foque na brincadeira propriamente dita, foque naquilo que eles estão a fazer, descontraia, observe e faça elogios sem tentar ver quem é que vai ganhar o jogo, quem é que está a perder, quem é que está a dominar. O importante é elogiar. Nem sempre é fácil elogiar. E como assim um exercício que nos pode ajudar é tentar elogiar, por exemplo, num dia, escolher um dia e nesse dia de 2 em 2 minutos ou de 5 em 5 minutos dê um elogio ao seu filho. Ou dê um elogio a si próprio. Comece por si. É muito importante sabermos elogiar.
Mas prepare-se porque isto do brincar nem sempre é fácil, não é? E às vezes pode não correr bem. Durante a brincadeira podem também acontecer momentos em que as crianças podem fazer birra, não é? Ou porque não conseguiram ganhar, ou porque atiram os brinquedos porque não conseguiram construir aquela torre. É muito importante tentarmos ignorar o comportamento deles, se for possível ignorar. Não é? Ignorar o comportamento deles, afastar-nos e começarmos a brincar com alguma coisa para lhes chamar a atenção, para eles perceberem como estão a perder tempo divertido com os pais. Se não resultar, a brincadeira também pode ser interrompida e pode ser interrompida com um simples aviso, não é? Se atiras mais uma vez os blocos, acaba a brincadeira ou paramos já de brincar. Por outro lado, muitas vezes os pais também receiam brincar com os filhos porque têm medo do final da brincadeira, não é? Que têm medo que os filhos façam birra, que as crianças façam birra no final da brincadeira, porque para eles a brincadeira duraria um dia inteiro. A solução é um bocadinho antecipar o final da brincadeira, não é? Olha, estás a ver, daqui a 5 minutos a brincadeira terá de acabar, o nosso jogo terá de acabar, porque o pai vai ter que sair, porque a mãe vai ter que sair. E é muito importante depois respeitar esses 5 minutos e tentar também ignorar os protestos que o seu filho possa fazer. Se caso ele não consiga ignorar e caso seja difícil, pode depois, quando no final do tempo em que estabeleceu, dizer apenas: pronto, terminou o tempo de brincar, o pai gostou muito, a mãe gostou muito de brincar contigo, mas o nosso tempo de brincar acabou. Amanhã voltaremos a brincar juntos. E quando as suas crianças, os seus filhos perceberem que realmente, regularmente, diariamente, estes 30 minutos de brincar vão acontecer, estes protestos e este comportamento vai acabar por desaparecer também. Portanto, no final, lembre-se, adultos bem-humorados ajudam a desenvolver crianças bem dispostas e brincar é uma ferramenta essencial. Está na hora de brincar.